Bom dia, hoje segunda-feira, 28 de dezembro. Estamos dando início a mais uma reunião matinal. Falaremos aqui, o Gustavo falará sobre a confiança aí da indústria que apresentou alta, uma pesquisa também do Ibope demonstrando aí que 67% da população é a favor do impeachment, impressionante isso. É justamente ali uma conta, né, de quem desaprova o governo da presidente Dilma, né, e o governo tentando aí mudar também a meta da inflação, né, o centro da meta de 4,5% para 5,5%. Além disso, o relatório Focus também que eleva principalmente a Selic para fim de 2016, já trabalhando com alta já em janeiro. Lá fora, petróleo em forte queda, depois a gente vai falar sobre Petrobras, e também dados ruins na China que pressionam aí os investidores e as bolsas mundo afora. O ano ainda não acabou. Para falar sobre tudo isso com um detalhe muito maior, eu convido aqui Gustavo Cruz. Bom dia, Gustavo. Bom dia, Celso. Pois é, última semana do ano, começando com as bolsas em queda, principalmente influenciadas pela queda no preço do petróleo e também por dados negativos vindo da China. A gente teve o lucro industrial das principais empresas chinesas e veio novamente com uma queda de 1,4% em novembro na comparação anual. É bem menor do que a queda de 4,6% do último resultado apresentado em outubro, mas de qualquer forma esse é um resultado que sempre que é apresentado os mercados olham bem de perto esse lucro industrial chinês e com essa ligeira queda já é suficiente para impactar e trazer um desânimo, trazer novos questionamentos sobre a desaceleração do país. Então isso impacta negativamente também o petróleo que está em queda bem forte, tanto o Brent quanto o ICE. Também a gente teve hoje lá fora produção industrial e vendas no varejo no Japão em queda, mas por incrível que pareça trouxe um resultado trouxe uma influência diferente nas bolsas. A gente teve queda de 1% nos dois resultados, mas lembrando que semana passada a bolsa do Japão ela recuou praticamente todos os dias, vindo principalmente de um mau humor logo depois de que a gente teve a divulgação do Banco do Japão de que as medidas novas para o programa de estímulos monetários não seriam tão agressivas quanto o mercado esperava. Então, agora que a gente teve um dado bem ruim na economia japonesa, aliás, dois dados, né, que a gente teve a produção e as vendas do varejo em queda, agora o mercado reagiu bem, a bolsa fechou em alta, justamente porque acham que os dados vindo negativamente, vindo mais fracos do que o esperado, eles podem trazer uma pressão suficiente para que o Banco do Japão troque sua política monetária ou provoque novos aumentos na política de estímulos monetários que vem sendo implementada. Então, por incrível que pareça, os dados negativos trouxeram uma influência positiva para a bolsa japonesa. Indo para a parte doméstica, a gente teve hoje o Focus praticamente sem nenhuma mudança assim grande. A única que a gente vai destacar para vocês interessante foi a meta Selic para o final de 2016, que subiu para 15,25%. Principalmente vindo depois do relatório trimestral de inflação da semana passada, que foi bem de acordo com o que tinha sido apresentado na ata da última reunião do Copom, então sinalizando muito de que devem começar um novo ciclo de alta de taxa de juros já na próxima reunião de janeiro. Respondendo bastante a isso, é um assunto que a gente vai trazer aqui, que vai conversar bastante com essa alta prevista pelos economistas, o governo está estudando subir a taxa centro da meta de inflação dos atuais 4,5% que estão desde 2006 vigorando para 5,5%, segundo ele seria um choque de realidade essencial para o que a gente está passando e também seria algo mais viável. Com isso, a gente iria bem contrário ao que está sendo previsto atualmente, o que foi trabalhado ao longo do ano. Só para lembrar, quando o Joaquim Levy ainda era ministro da Fazenda, junto com o Tombini, com a presidente Dilma, eles trocaram para 2017 a banda que atual é de 2 pontos para cima ou para baixo, para 1,5 para cima ou para baixo. Então, subindo o centro da meta para 5,5%, iria bem contrário ao que foi trabalhado ao longo do ano, mas, segundo fontes, isso seria uma resposta para evitar essa possível alta na taxa de juros prevista para janeiro pelo Banco Central, pressões muito fortes vindo do PT, partido da presidente Dilma, muito em linha também com essa troca de ministro para o Nelson Barbosa. O partido está pedindo uma mudança e uma
maior resposta aos movimentos sociais que apoiam a presidente, que são bem contrários a uma nova alta na taxa de juros. Os dois indicadores que a gente tem para apresentar hoje para vocês, dois dados interessantes. Um foi a confiança da indústria, que confirmou a prévia e subiu 1,1 ponto, indo de 74,8 para 75,9, ainda está bem próximo da mínima histórica, mas segundo a coordenadora da FGV, Tabi Tuller, representa uma normalização dos estoques e uma melhora nas expectativas. A gente ainda acha que é um pouco cedo para falar que reverteu a tendência, a gente ainda acha que esse dado ainda é de dezembro, mas é importante ficar atento aos dados de janeiro e de fevereiro para realmente ter certeza que reverteu a tendência e que agora as expectativas da indústria realmente estão melhorando. Muito do que foi dessa alta foi puxado pelo índice de expectativas, que teve alta de 1,9%, ou 1,9 ponto. Outro dado para a gente vai mostrar para vocês hoje pela manhã foi justamente essa pesquisa do Ibope que o Celso comentou. Ela foi feita entre os dias 5 e 9 de dezembro e ela apresentou que 67% das pessoas que responderam são favoráveis ao impeachment da presidente Dilma Rousseff, enquanto 28% são contrários e 4% não responderam. Segundo fontes, os membros da oposição que são bem favoráveis ao impeachment já estão trabalhando com o processo durando cerca de 6 meses. Para eles, o período de 3 meses não vai ser suficiente para conseguir viabilizar toda a votação, todo o rito, depois das mudanças do STF. Então, só para o final do primeiro semestre seria o finalizado o processo de impeachment, que poderia resultar tanto no afastamento quanto na manutenção da presidente. Então, a própria oposição já trabalha com um prazo bem maior do que o anteriormente estimado por eles, de cerca de 3 meses, terminando em março esse processo, como foi dito pelo próprio presidente da Câmara, Eduardo Cunha, na semana passada. Na mesma pesquisa, o próprio presidente foi questionado pelos os entrevistados se eles eram a favor ou não da manutenção dele. E 86% mostraram-se a favor da cassação do presidente da Câmara, Eduardo Cunha. 9% desejam que ele permaneça no cargo e 5% não responderam. Vou devolver agora para o Celso, só lembrando que essa semana a gente vai ter poucos destaques. Um deles é o resultado primário do governo, que será divulgado hoje às 2h30 da tarde, é o resultado de novembro ainda. E a presidente Dilma se reúne com o novo ministro do Planejamento, Valdir Simão, o Nelson Barbosa, que agora é da Fazenda, e o Jacques Wagner, para discutir como que eles vão fechar as contas da União neste ano. Agora sim, vou devolver para o Celso, espero que todos tenham uma ótima semana. Obrigado, Gustavo. Por aqui o fluxo na casa na quarta-feira, né? Os locais terminaram de net vendedores em 23 milhões de reais. Destaques na compra para Itaú e Bradespar. Destaques na venda para Vale 3, Brasil Foods, Jet 4 e Fibria. Nas duas pontas, Suzano, Petro 4, Itaúsa, Vale 5 e Cielo. Já os estrangeiros terminaram de net comprados em 9 milhões de reais. Destaques na compra para Petro 3, Bradesco, Pão de Açúcar, JBS. E destaques na venda para Embraer e Petro 4, nas duas pontas, Cetip, Vale 3, Itaú, Ultrapar e Ambev. Petrobras, né, informações do jornal o Globo de que a companhia, segundo fontes, poderia reduzir os preços dos derivados do petróleo, gasolina e diesel. Fiz uma atualização, está no nosso relatório matinal, né, a gasolina está ali com uma diferença lá aqui, né, com um prêmio de 25%, diesel 40%. Né, a companhia que está perdendo dinheiro em alguns blocos por conta do baixo preço do petróleo, lembrando que ela vende o petróleo por $10 a menos, em média, do Brent, né, cotação que está $37 hoje, queda de quase 2%, ela vende por $27. Mas o custo de extração, participações governamentais e royalties, muito provavelmente alguns blocos não estão sendo rentáveis aí para a companhia. Então, por um lado, ela está ganhando dinheiro com os derivados do petróleo, mas por outro está perdendo pela venda do petróleo, exploração e produção. A gente segue short no ativo, né? Acho difícil rebaixar preço de combustíveis, porque tem que tentar melhorar o caixa da companhia, que segue numa situação extremamente complicada, 506 bilhões de reais de dívida, sendo 73% atrelada à moeda estrangeira, ao dólar, que não para de subir, a tendência continua de alta e petróleo para baixo. Então a gente segue cético com a companhia. Se reduzir preço ainda de derivados, tende a cair mais ainda a ação aí da companhia na casa abaixo de R$7. Braskem, enfim, saiu o acordo com a Petrobras, é um acordo de 5 anos, né, com preço ARA, né, que é a cotação ARA, que é Antuérpia, Roterdã, Amsterdã, 102,1%, que seria, né, 2% acima do preço ARA. É interessante para a Braskem, o ativo subiu muito, né, por 3 motivos. O preço do dólar em alta beneficiou a companhia porque dificultou a importação de produtos petroquímicos,
Segundo, ela fez um hedge cambial que acabou ganhando dinheiro com isso, óbvio, isso é não recorrente. E também acaba tendo aí esse acordo, né, com a Petrobras, tendo um acordo por um prazo maior, tende a ser benéfico, sim, para a companhia, mas a gente segue fora do ativo, que é um ativo que a gente acredita ali, né, que volta e meia, né, aparecem aí notícias de envolvimento com a Operação Lava Jato de seus dois controladores, né, Odebrecht e Petrobras, tem esse problema. A Oi segue a tentativa aí de consolidação. Segundo o Valor, hoje o Conselho de Administração vai aprovar a contratação de uma instituição, ela já havia contratado o BTG, vai contratar mais uma instituição para tentar fechar uma consolidação junto com a TIM. A gente segue otimista com o Vivo. Uma consolidação beneficia muito Claro e Vivo, e nesse sentido a gente prefere Vivo, uma excelente gestão, boa pagadora de dividendos, forte geração de caixa também. E a Sabesp aí aplicando a nova regra de aplicação de bônus, né, para a utilização da água, né, ainda falando, a Cantareira saindo do volume morto, muito próximo a isso. Isso deve ocorrer aqui em breve. Hoje a gente deve ter um anúncio, né? Os dados são de sábado ainda, mas de hoje deve ter um anúncio. A Cantareira deve ter recuperado o volume morto, mas ainda longe do que seria o ideal. Vai continuar com essa crise hídrica, pagamento de bônus, redução ali para quem reduzir o consumo de água. Allianz Shopping, né, a empresa aprovou a aquisição indireta de 2,18% do shopping da Bahia, 28 milhões de reais, e a Camargo Corrêa concluiu mesmo a venda de sua participação na companhia Alpargatas, né, que já havia sido isso comunicado. Um dia mais fraco de notícias, a semana tende a ser fraca de notícias, tanto no político quanto macro, né, porque aí a gente tem já um recesso do Congresso, então tem que ser mais calmo aí, mais voltando aí para o ano que vem. O comentário da nossa mesa de aluguel, né, demanda por CCR, Natura, Petro 3, CSN, Magazine Luiza, Banco do Brasil e Hering. Eu vou ficando por aqui. Uma excelente semana a todos e eu volto amanhã na nossa reunião matinal. Um grande abraço e até lá.